Legal? Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos falar sobre o darwinismo, tá? Ou sobre a teoria de Darwin, a teoria da evolução explicada por Darwin, tudo bem? Então, o inglês Charles Robert Darwin, né, ele publicou um livro, A Origem das Espécies, isso é o seu título resumido, né? Em 1859, onde ele lançou as suas ideias revolucionárias sobre a evolução dos seres vivos, né? Muito influenciado, principalmente, pela viagem que ele fez entre dezembro de 1881 e outubro de 1836, tá? A bordo de um navio, né, o Beagle, navegou várias regiões do planeta. Vamos dar uma olhadinha aqui, iniciar aqui a navegação, tá? A gente vai verificando os locais por onde o Beagle passou, né? Do qual Darwin fazia parte aí da tripulação, como naturalista, beleza? Então ele aí coletou muitas amostras de animais, amostras de vegetais e fósseis, tá? Tendo aí a excepcional oportunidade de observar e detalhar a fauna e a flora de diversos ecossistemas, estabelecendo aí detalhados estudos comparativos, né? Quando ele voltou para a Inglaterra com todo esse material, ele passou aí 20 anos, né, trabalhando em cima dessas suas ideias, dessas suas observações, para em 1859 ele publicar aí o livro A Origem das Espécies, né, onde falava todo o seu trabalho relacionado à evolução. Lembrando que na aula anterior nós trabalhamos sobre o lamarckismo, né? Que o Lamarck foi o primeiro a dar o pontapé inicial sobre toda essa história de evolução, né? Modificando um pouco o que se conhecia na época, trazida lá pela corrente do criacionismo. Tudo bem? Beleza? Então, ainda aqui, ó, ainda está viajando aqui, né? Verificando aqui por todos os lugares, ó, por onde Darwin passou, né? Aí junto com a tripulação do Beagle, beleza? Inicialmente era para conhecer aí a costa, né? Explorar a costa da América do Sul, né? Consequentemente eles passaram por outros locais também, e ele foi aproveitando e coletando tudo quanto vier a amostra de fósseis, e foi juntando um monte de material, o que ajudou bastante, claro, os seus estudos, a desenvolver aí os seus estudos, né? Até ele chegar aí na publicação do seu trabalho. Beleza? Pois bem, vamos lá. Pessoal, o darwinismo, né, como a gente estava falando, ele é a explicação do Charles Darwin, principalmente aí, tá, sobre a evolução dos seres vivos. Tá? Então, a viagem de Darwin aí pelo mundo, né, o fez pensar sobre a origem da diversidade biológica. Seus estudos levaram às seguintes conclusões, duas principais aí. Dentro da espécie, né, existem variações e a seleção natural. Tá? Foram duas observações aí extremamente importantes, onde ele pautou aí o seu trabalho. Então, dentro da espécie, né, existem indivíduos morfofisiologicamente distintos, né? Não é porque os indivíduos são da mesma espécie que eles são totalmente iguais, né? Não, elas estão semelhantes, mas possuem aí variações entre si, beleza? Então, existem indivíduos que nascem com variações positivas, né? O que Darwin chamava que eles eram mais adaptados, e outros, porém, que nascem com variações negativas, né? Aí Darwin chamava aí dos menos adaptados, tranquilo? Ou menos aptos, tá? Então, e a seleção natural? A seleção natural dizia o seguinte, que o meio, ele seleciona os indivíduos portadores de variações positivas, tá? Portanto, aqueles que têm mais chance de sobreviver, né? Pois são mais competitivos, né? Na luta pela vida ali, tá? Eles iam sobressair. Os indivíduos portadores de variações positivas, né, também têm maiores chances de se reproduzir e transmitir à descendência aí, né, as características vantajosas
que os tornam aí mais adaptáveis ao meio, tá? Então, esse esqueminha está justamente explicando para a gente isso, né? Então, dentro de uma espécie, né, você tem indivíduos com variações, tá? Então, aqui em vermelho e em verde, mostrando as variedades menos adaptadas, e em preto, mostrando a variedade mais adaptada, tá? Então, o ambiente, né, a pressão ambiental, vai fazer com que vai selecionar os organismos que são mais aptos, né? Tem mais chances de sobreviver, tá? Então, nós vamos ter aí os sobreviventes. E esses sobreviventes, consequentemente, eles podem aí se reproduzir, e vai passando essas características ao maior número aí de descendentes, né? De geração em geração, tá? Então, daqui a pouco, a espécie vai estar totalmente adaptada às pressões ambientais, àquele ambiente, né, no qual esses organismos vivem. Tudo bem? Beleza? Bom, o Darwin acreditava que as espécies atuais elas poderiam ter evoluído a partir de uma única espécie ancestral, tá? Então, ele acreditava, assim, nessa ancestralidade comum. Então, diferentes grupos de seres vivos de uma mesma espécie, que por algum motivo aí passaram a viver em diferentes condições ambientais, né, com distintas pressões seletivas, teriam originado aí espécies diferentes, tá, no processo aí de especiação, tranquilo? Então, por meio da seleção natural, novas variedades de indivíduos adaptados ao contexto no qual estão inseridos, né, surgem no decorrer do tempo, beleza? Darwin exemplificou esse processo por meio das variações morfológicas existentes em tentilhões, que são essas aves aqui, tá? Aves comuns aí ao arquipélago de Galápagos. Quando ele passou aí, ele fez essa observação. Ele verificou que em cada uma das ilhas havia tentilhões com bicos específicos adaptados a diferentes formas de alimentação, tá? Então, ele imaginou, você tinha um tentilhão ancestral, e com o passar do tempo, né, a partir ali da adaptação desses organismos ao ambiente, né, o meio fazendo a sua pressão, melhor dizendo, né, a pressão seletiva, e aí organismos que tinham ali bicos variados, né, foram se adaptando a determinados alimentos. Ok? Então, aqui você tem um tentilhão granívoro, né? Um bico aqui adaptado a quebrar sementes grandes, tá? Outro tentilhão aqui granívoro, tá? Já um bico adaptado a quebrar sementes pequenas, tudo bem? Um tentilhão aqui insetívoro, ó, um bico adaptado a capturar insetos escondidos em troncos e tudo mais, tá? Outro insetívoro também, ó, um bico adaptado a capturar insetos pousados aí em folhas. Então, cada bico relacionado à adaptação a determinado tipo aí de alimento, tudo bem? Então, essa aqui, a ancestralidade comum, era o que Darwin também batia muito nessa tecla, tudo bem? Era no que ele acreditava, ok? Bom, aqui um pouquinho de história, né? A gente tem aqui uma observaçãozinha que aproximadamente aí um ano antes do Darwin publicar a sua obra, né? A Origem das Espécies, ele recebeu uma carta do naturalista britânico aí, o Alfred Russel Wallace, que o Wallace ele escreveu para Darwin falando justamente, né, os seus pensamentos também relacionados à evolução, não só os seus pensamentos, né, realmente as suas ideias e o seu trabalho, tá? E o princípio central aí, né, do que o Wallace tinha escrito, tinha pensado, né, era a sobrevivência dos mais adaptados, dos mais fortes, tá? Que era justamente a ideia central aí do princípio da seleção natural, tá? Que Darwin defendia, tá? Ora, então o Darwin ficou assustado com aquela carta ali. Pô, como é que esse cara chegou nos mesmos pensamentos que eu, né? A gente chegando aqui nas mesmas conclusões e tudo mais, né? Então, ficou extremamente surpreendido com isso. No dia 1º de julho de 1858, na Sociedade Linneana de Londres, aí foram lidos os dois trabalhos ali, os dois manuscritos, tá? De Darwin, né? e o de Wallace, beleza? Só que em 1859, aí Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, né? Lançando aí os fundamentos da teoria da evolução, ok?
cuja autoria foi atribuída aos dois naturalistas, tanto a Darwin quanto a Wallace. Aí você fica perguntando, pô, mas por que só se fala em Darwin, não se fala em Wallace? Porque o Wallace, ele acabou reconhecendo que o Darwin já tinha escrito isso, tinha chegado a essas conclusões há mais tempo que ele, tá? Então, ele foi extremamente cavalheiro aí e acabou, não, realmente você chegou aos finalmente, vamos dizer assim, né? Primeiro, tá bom? Então, acabou deixando aí a maior parte do crédito para Darwin. É por isso que hoje a gente geralmente fala somente em Charles Darwin e não em Wallace, mas ele sim também tem a sua importância, assim como teve o Lamarck, como a gente já comentou na aula anterior. Tudo bem? Beleza? Bom, então talvez o principal legado aí deixado por Darwin tenha sido o princípio da seleção natural, ok? Mas aí o Darwin não soube explicar a origem das variações dentro da espécie. Era uma falha aí, né? Que ele realmente não sabia. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento aí da genética, né? O interessante também aí um pouquinho de história, o Darwin ele chegou até a receber o trabalho do Mendel, mas ele não chegou a ler o trabalho do Mendel. O Gregor Mendel, que nesse período também estava lá trabalhando com relação à transmissão dessas características hereditárias, né? Tanto que o Mendel é considerado aí o pai da genética, né? Mas Darwin não chegou a conhecer esse trabalho. Talvez se tivesse lido o trabalho do Mendel, tivesse tido algumas ideias aí relacionadas a essa explicação com relação às variedades que existem dentro de uma espécie, né? Ou as variações que existem dentro de uma espécie, tudo bem? E aí a gente vai ver isso na teoria sintética da evolução, ou chamado neodarwinismo, que ele já vem aí com os conhecimentos da genética, né? Então, mesmo assim, o pensamento darwinista explica, em grande parte, muitos fatos que são observados aí na natureza. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Temos um fato, aqui, ó. A comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Como surgiram essas bactérias, né? Então, a gente viu isso aqui lá com o Lamarck e agora vendo com o Darwin, né? Então, a resposta dentro aí do darwinismo, né? Dentro da população bacteriana, existem variedades resistentes e não resistentes aos antibióticos. Os antibióticos selecionam, né? A chamada seleção natural aí do Darwin, selecionam bactérias resistentes, né? Bem adaptadas, que se reproduzem e transmitem à descendência essa característica vantajosa, tá? Então, era assim que o Darwin fazia a explicação, tudo bem? Dava a sua resposta, ok? Olha aí, outro fato. Agricultores vêm notando que os insetos estão cada vez mais resistentes aos defensivos agrícolas. Verdade, isso é um fato, né? Como surgiram esses insetos? Olha aí a resposta, né? O darwinismo explicando. Dentro da população de insetos, existem variedades resistentes e não resistentes aos inseticidas, tá? Então, os inseticidas selecionam, né? Então, aí o processo de seleção natural, insetos resistentes, né? Que Darwin chamava de bem adaptados, que se reproduzem e transmitem à descendência essa característica vantajosa. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, isso aqui é a base do darwinismo, tá bom? Tranquilo, então? Na próxima aula, nós trabalharemos aí o chamado neodarwinismo, né? A teoria sintética da evolução, e nós vamos fazendo aí a junção, né? Do que vimos lá no lamarquismo com o darwinismo. Tudo bem? Beleza? Então, eu encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!